as irmãs, amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, no capítulo de número 40. Eu faria a leitura dos versículos de número 1 ao 7, depois nós vamos para o capítulo 42, versículos 1 ao 5. Antes de fazermos a leitura, eu quero receber os nossos irmãos, juntamente com a igreja, uma família abençoada, o Tiago, a Rosane, o Yuri e a Sara. Dá um sinal assim com a mão, por favor. Amém, os nossos irmãos ali. Eu vou pedir para o pastor Gessé dar um abraço ali no... Vai lá também, Renata, já dá um abraço na irmã, nas crianças, em nome da nossa amada de São Lucas. Onde... Ixi, tá meio... Dá para melhorar. Um abraço em nome de toda a nossa amada de São Lucas, onde... Melhorou, né? Amar e cuidar, essa é a nossa missão. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Sintam-se em casa, nós estamos na casa do mesmo Pai, né? Amém? Jó capítulo 40, versículos 1 ao 7. Depois nós vamos para o capítulo 42, versículos 1 ao 5. Hoje fizemos uma mudança no texto, porque pretendemos falar sobre a onipotência de Deus. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender contra o Todo-Poderoso a ensinar? Quem assim arguia a Deus, que responda a estas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado, e não replicarei. Ou ainda duas, porém não prosseguirei. Capítulo 42, versículos 1 e 5. Bem sei eu que... Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pode sentar, por favor, meus irmãos. Bom, nós estamos aprendendo sobre os atributos de Deus. E aí precisa fazer uma revisão, porque nós ficamos uma semana sem falar sobre o assunto. Mas eu acredito que não seja a hora de parar, não. Nós precisamos continuar. O profeta Oséias disse que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Significa que, porque Deus é um Deus infinito, logo eu não tenho condições de conhecê-lo completamente. O que eu consigo é conhecer de forma limitada, naquilo que a Bíblia me mostra. Portanto, alguns conhecem Deus ou pensam que pode conhecer Deus plenamente através de experiências espirituais, e elas sim são pedagógicas, elas nos ensinam quem é Deus, nos momentos em que Deus nos consola, em que Deus nos socorre, em que Deus fala conosco, em que Deus consola o nosso coração. São experiências, mas Deus, ele se revelou já, e ele se revelou pela sua palavra. Talvez seja esse o motivo da nossa dificuldade em ouvir um sermão muito longo, em sentar num culto como hoje é um culto de ensino, e aprender sobre Deus. Porque quando nós aprendemos sobre Deus, e os seus atributos revelam quem Ele é para cada um de nós, quanto mais nós aprendemos sobre alguém, mais nós conhecemos essa pessoa. Quanto mais nós aprendemos sobre Deus, mais nós conhecemos a Deus.
Quando nós aprendemos sobre uma pessoa que é falsa, nós colocamos um pé atrás e ficamos preocupados. Não sabia que essa pessoa era tão falsa assim. Só que aqui o assunto não é esse. Nós estamos falando sobre Deus. E nós estamos falando sobre um Deus que decidiu, escuta aqui, ó, por vontade deliberada dele, se revelar a nós. Ele não precisaria em nenhum momento se revelar a nós. E eu fico bastante tocado quando falo nisso, porque sem desculpa nenhuma, e longe de mim querer me parecer com Paulo, mas ele diz assim que ele era o maior, dos pecadores o maior. Não sei por que ele falou isso. Primeiro o menor dos discípulos, e aí dos pecadores o maior. Não quero me comparar a ele, mas eu estou aqui nessa noite numa condição de que eu sei que tem pessoas que estão assentadas aí, que são muito melhores do que eu como crentes. Oram muito mais do que eu, com certeza. São muito mais tementes a Deus do que a mim. Você pode falar, nossa pastor, mas o pastor não devia estar no top 10, no teu top 10 de tudo, não tem? O pastor não devia estar no top 10. O pastor é um ser humano. Isso não é desculpa para pecar, mas é para mostrar que a igreja é estabelecida como um corpo. E esse Deus, que é um Deus compassivo, um Deus misericordioso. Eu deixei aqui uma matéria aqui para mostrar para os irmãos, voltou. Um Deus compassivo, um Deus misericordioso e que decidiu por vontade deliberada se revelar a nós. Alguém pode perguntar assim, bom, por que ele se revelou a nós? A resposta é bem simples, irmãos. Eu já falei aqui, quando eu preguei sobre a soberania de Deus nessa igreja, num momento difícil, por 2 domingos. Deus, ele se revelou a nós, olha que a resposta é simples, porque ele quis, e isso basta. Ele precisaria? Não. Ele precisaria fazer o homem? Não. Ele precisaria te fazer, me fazer? Não, claro que não. Mas além dele permitir que nascêssemos, ainda ele se revelou a nós e nos salvou. Você escutou? Você é salvo. Quantos salvos tem aqui? E por isso já seria motivo da gente estar aqui dando glória a Deus e se emocionando, porque, irmãos, tanta gente, alguém pode olhar e falar, tanta gente boa para salvar, salvou logo a mim. É porque para Deus, quando nós olhamos para os seus atributos, e eu preciso fazer uma rápida revisão aqui, nós vemos que Deus de forma alguma se parece com um homem, no sentido de essência, porque eu e você temos amor. De vez em quando acaba, né? Parece que acaba, né? Principalmente quando a gente sofre algumas decepções na vida, a gente fala assim, você quer saber? Tem gente tão desiludida que fala assim, eu não vou amar mais ninguém. O nosso amor parece que acaba. Mas e o amor de Deus? O amor de Deus é inesgotável. Você já deve ter ouvido uma frase assim, ó, principalmente para quem se decepcionou com algum homem, e a pessoa usa um termo assim, homem nenhum presta. Você já deve ter ouvido isso. Aí você tem que corrigir e falar para a pessoa assim, coloca um ponto final e falar assim, o que você arrumou não presta. Mulher nenhuma é fiel. Eu já ouvi falar isso. Não, a que você arrumou não foi fiel. Não. Sabe por quê? Porque o nosso amor, ele é limitado. Os atributos comunicáveis de Deus, que são aqueles que ele comunicou a mim e a você, e eu vou aqui resumir bem assim rapidinho, porque eu queria entrar no que nós vamos falar hoje, mas é importante voltar. Mas
tem atributos de Deus que são comunicáveis, tem atributos de Deus que não são comunicáveis. Por exemplo, atributos de Deus não comunicáveis: onipotência. Já pensou se Deus te desse todo o poder, o que você faria? Fala assim, não precisa repetir não, mas você pode falar com você mesmo: Deus me livre, nem sei porque eu seria capaz. Já pensou se Deus te desse a onisciência, o poder de conhecer todas as coisas, saber por antecipação quem está te traindo, quem está falando mal de você? Olha só, você falaria, você entraria na igreja já armado. Então são atributos que são incomunicáveis, Deus não comunica a nós. Agora tem atributos que Deus comunica a nós. Por exemplo, a vida. Você está vivo porque Deus comunicou a vida a você. E Deus comunicou a vida a mim. E aí eu quero fazer um pequeno lembrete, porque a pregação ela se torna relevante quando nós contextualizamos. E nós estamos agora na época de Natal. Está sendo transmitido, não sei se os meninos estão... Então, está sendo transmitido. Um dia a gente vai assistir, né? Nós assistimos esses dias, eu vi uma da pandemia. Uma pregação da pandemia. Não sei se foi bom, não sei se foi ruim eu ter visto, mas eu acabei vendo a pregação da pandemia. Que eu preguei aqui na pandemia e não tinha ninguém na igreja. Mas nós estamos vivendo, hoje é dia 14, é 11 dias do Natal. E eu fiquei, hoje alguém comentou comigo e realmente é uma estatística interessante. Não sei se vocês sabem, nós estamos falando sobre vida, presta atenção nisso aqui. Se vocês quiserem procurar depois, na internet tem vários sites que falam sobre isso, mas eu achei uma estatística aqui, que fala assim: depressão de fim de ano, tentativas de suicídio crescem no mês de dezembro. Quem sabia disso? Levanta a mão. No mês de dezembro, cresce o número de tentativas. Vocês sabem que eu tenho interesse particular por isso, né? Que eu falo sobre isso, eu escrevo sobre isso. Planos frustrados, solidão e pressão para a realização de novas metas podem ser bastante cruéis. Uma das dúvidas mais comuns consultadas pelos brasileiros é... Vocês não vão acreditar. Mas vocês sabem qual é a dúvida mais pesquisada no Google? Como que eu faço para que as pessoas gostem de mim? Impressionante, não é? Como que eu faço para que alguém goste de mim? Segundo o levantamento da Unifesp, tudo dados, viu, irmãos? Segundo a Universidade Federal de São Paulo e da Organização Mundial de Saúde, as taxas de suicídio cresceram 24% no Brasil entre 2006 e 2015. Pasmem agora. Quem consegue falar para mim a faixa etária dessas pessoas? Entre qual e qual idade? Quanto? Entre 15 e 24 anos. A faixa de suicídio nessa época, ela cresceu em 24% entre 2006 e 2015, entre pessoas de 15 a 24 anos, fazendo com que o suicídio seja a maior causa de morte entre os jovens. É assustador, não é? Quando nós olhamos para a Bíblia e nós olhamos que Deus, um dos seus atributos é vida, e que Ele comunicou esse atributo a nós, nós temos uma esperança. E a esperança, sabe qual que é? Na verdade, nós temos uma certeza. Eu tenho uma certeza que eu estou vivo porque Deus quis. E aí você pode falar assim: e eu continuarei vivo enquanto Ele quiser. Você escutou? Essa é a maior mensagem que nós podemos ouvir. Porque nós servimos um Deus que é vivo.
Eu falo com Ele. Você já falou com Ele hoje? Eu falo, você reclama, você até murmura, você até resmunga com Deus. E até você fala assim, também não sei por que Deus permitiu isso na minha vida. E fica resmungando. E aí eu te pergunto, qual foi o dia que Deus falou? Porque se o seu filho começar a chorar demais, você fala para ele o quê? Ou você fala para ele assim, pode chorar à vontade. Chora mais. Chora. E faz assim, ó. Assovia assim, para dizer assim, eu tô nem aí que você tá, pode chorar. Ou você fala para ele uma outra coisa. Você fala para ele o quê? Se você continuar chorando, eu vou fazer você chorar de verdade. Quer dizer, eu não entendi, não dá para entender a lógica da mãe, né? Porque eu não entendi. Depois vocês escrevam aí, tentam entender isso aí. Porque essa lógica, quer dizer, então a criança pensa, ela para de chorar ou continua chorando? Ela não sabe. Ela não tem, até porque não tem explicação também. Mas e Deus? Quando você chorou, Ele não falou para você de maneira agressiva e disse para você assim, ó, para com esse choro. De alguma maneira Ele me consolou. De alguma maneira Ele te consolou. E você sentiu a presença dEle. Isso foi o suficiente para você parar de chorar. Na verdade é aí que você chorou mais ainda. Sabe por quê? Porque Deus, o nosso Deus, um dos seus atributos é que Ele tem vida. E porque Ele tem vida, Ele se comunica conosco. Ele fala. E Ele está falando hoje aqui. Ele fala. Deus tem espiritualidade, ou seja, Deus é espírito. Nada pode conter Deus. Eu estou revisando, nada pode conter Deus. O que pode conter a presença de Deus? Nada. Doença não pode conter a presença de Deus. UPA não pode conter a presença de Deus. UTI não pode conter a presença de Deus. Entubado não pode conter a presença de Deus. O quarto lá que foi obrigado a transformar em UTI na casa não pode conter a presença de Deus. Nada. O diagnóstico médico, quando ele olha e fala assim, não tem o que fazer. Isso não pode conter a presença de Deus. A escuridão não pode conter a presença de Deus. Mas Deus também, um dos seus atributos, ou outro dos seus atributos, é a personalidade. O que significa? Que Deus, Ele tem vontade. Que Deus tem intelecto. E que Deus tem emoção. Eu vou explicar somente a emoção, porque vontade, a gente sabe que é boa e agradável, ela é perfeita. Intelecto, porque eu bem sei o que eu penso sobre vocês. São pensamentos de paz. E emoção e sensibilidade? A Bíblia diz que Jesus olha aquele povo todo sofrendo, e a Bíblia diz que Ele move-se de íntima. Irmãos, Deus move-se de íntima. Deus tem compaixão de você. Deus tem compaixão de mim. Porque você não merecia estar aqui hoje. Eu não merecia ocupar esse lugar aqui. Mas porque Deus é um Deus sensível, Deus sente. Deus é uno. Como assim, pastor? Então, como que explica a Trindade? Deus é uno na Trindade. Quem que está morando dentro de você agora? Tem pessoas que falam assim, pastor, escuta, porque nós pentecostais acreditamos em experiências distintas com relação ao Espírito Santo. Nós acreditamos que a pessoa, quando aceita Jesus, recebe o Espírito Santo e depois recebe o revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo. Mas nós não vamos entrar nesse assunto. Há pessoas que falam assim, mas eu tenho o Espírito Santo. Eu fui para frente, aceitei Jesus. Eu tenho a presença do Espírito Santo em mim? A resposta para você é sim.
o Espírito Santo habita dentro de você. E é motivo de alegria, sabe por quê? É por isso que talvez você já deve ter gritado assim ou falado assim para você: que vontade de sumir, que vontade de desaparecer do mapa. Não sei qual, porque onde é desaparecer do mapa? Ir para outro planeta? Eu não sei, mas tudo bem. Ou tudo mal, né? Porque quando a pessoa fala eu estou com vontade de desaparecer, alguma coisa que a gente faz uma avaliação também na suicidologia, que são frases assim: eu quero destruir a minha vida, eu não quero ninguém, eu não quero ninguém. Luz amarela, é perigo. Você já deve ter ouvido, você já deve ter falado assim, mas sabe quem não deixa você sumir? Sabe quem não deixa você enlouquecer? Sabe quem não deixa você se sentir sozinho ou sozinha por tanto tempo, ao ponto de perder as esperanças? O Espírito Santo que habita dentro de você. E aí, a música que nós cantamos aqui nessa época é eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Ah, pastor, mas só que eu queria tanto ser importante pro Ludigero. Eu gosto tanto dele, principalmente do nome, mas ele não me dá tanta atenção assim. Irmão, primeiro você e eu, nós precisamos ser importantes para Deus, porque quem te fez, quem me fez foi Ele. Ele permitiu que a gente nascesse. E portanto, quem habita dentro de você é Deus, é o Espírito Santo. E eu não me canso de falar, de repetir isso. E eu faço sempre essa pergunta para a gente nunca esquecer. Aqui está a explicação do porquê que você tem saudade do céu sem ter ido lá. Eu preciso repetir isso. Porque alguém que mora lá vive dentro de você. E de vez em quando ele sopra no seu coração: você vai para lá. Lá tem ruas de ouro. Lá os muros são de cristais. Lá, aí a gente fala assim: mas para que rua de ouro, para que muro de cristal? Então tá bom. Lá não haverão túmulos. Significa que a gente não vai ter enterro. Eu não farei culto fúnebre lá. Ô glória! Lá não precisará de médico. Lá não precisará dessas luzes aqui que fica aqui, elas ficam assim bem de frente comigo assim, ó. Não, depois você vem fazer um teste aqui para você ver como é que é aqui. Lá não precisará de luz, porque o próprio Deus será a nossa luz. E o mais importante dessa unidade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é que naquele dia nós estaremos entrando lá. Só esses que falaram glória a Deus que vão estar lá. Nós estaremos entrando lá. E aí nós estaremos ouvindo uma voz que a Bíblia diz que João falou assim, que é como a voz de muitas águas. Hoje eu estava conversando com a minha irmã pelo WhatsApp. E aí, só que daí eu estava com o Facebook aberto. E aí aí começou a fazer, minha irmã estava falando e começou a fazer um barulho de mar assim. Eu falei: mas será que minha irmã está no mar? Ela mora lá num bairro. Eu falei: mas só que era o vídeo do Face que estava rodando e tinha mar lá no Face. Aí eu desliguei o Face e apareceu. Aí minha irmã começou a falar normal. Mas João, eu estou dizendo isso porque João falou que a sua voz é como a voz de muitas águas. Ele não conseguiu discernir, ele falou: meu Deus. Tanto que ele cai quase que morto. Mas nós discerniremos, porque o nosso corpo está transformado nesse momento. E qual é a voz que nós ouviremos? Vinde, benditos de meu Pai, entra para o descanso
que tem sido preparado desde a fundação do mundo. Há um descanso para nós. E enquanto esse dia não chega, nós temos dentro de nós a presença do Espírito Santo. Um outro atributo de Deus é a autoexistência. Deus existe por si mesmo. Um outro atributo que eu só vou revisar bem rápido aqui, que nós já falamos sobre isso. Infinidade e perfeição. Irmãos, Deus é perfeito. Deus é perfeito. O cantor disse assim: queria saber como era o seu rosto. Como é o rosto de Jesus? Eu sei que Ele é perfeito. E a Bíblia diz que assim como Ele é, o veremos. Como será? Para 10 segundos. Como será o rosto de Jesus? Pintam um homem de olhos azuis ou verde, a gosto do pintor, né? Com os cabelos grandes, mas como será que é Jesus? Eu sei que Ele é perfeito. A Bíblia diz também que Deus, um outro atributo, que Ele é eterno. O que é a minha existência e a sua existência diante da eternidade de Deus? Fala para mim. Deus olhando na linha do tempo, se é que Ele pode olhar, ou se é que existe linha do tempo para Deus, mas Deus olhando para Deus, um ser autocriado, olhando para a linha do tempo, e Ele olha assim, 11 de fevereiro de 1975, nasceu os céus. Aí, só que eu não sei o dia da minha morte, né? Também nem quero saber. Mas aí você também não quer saber da sua, não? Não, né? Aí dia tal, esse aqui foi o tempo de vida que eu dei para ele se preparar para agora, porque aqui não acabou a vida dele, não. Agora vai começar a vida dele. E agora a vida dele vai ser a vida eterna, para sempre, sem dor. Você gosta de dor? Porque se eu falei sem dor, você não falou nem nada. Então, sem dor, sem choro, sem precisar de ficar descobrindo quem gosta, quem não gosta, se vai casar, se não vai, desespero de casar, se vai passar na faculdade, acabou. Ou alguns podem ficar tristes e falar assim: nossa, mas logo agora que eu pensei que ia não desencalhar, né? Que eu pensei que ia dar certo. Agora que eu pensei que fosse acontecer isso na minha vida. Irmãos, olha aqui, escuta uma coisa. A eternidade é autoexplicativa. Você escutou? Quando a Bíblia diz que o nosso corpo será transformado num piscar de olhos, significa sim que o que é mortal se revestirá da imortalidade, e o que é corruptível, deixa eu ver se eu consigo falar essa palavra, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Glória a Deus. Se revestirá da incorruptibilidade. Agora eu vou falar um monte de vezes. Se revestirá da incorruptibilidade. Da incorruptibilidade, irmãos. Significa que nós não teremos, mas não é corrupção de dinheiro, não, também, né? Mas é a corrupção de um corpo que aos poucos vai tendo que ter acessórios para continuar. Vai ter quais acessórios? Depois dos 40 anos, alguns antes, acessório, pum. Depois mais outros acessórios. Depois tem que dar retoques para manter alguma coisa. Dá um retoque aqui, dá um retoque aqui, dá um retoque ali, vai tentando prolongar. Chega uma hora que não dá para prolongar mais. Não tem mais o que fazer. E a gente abraça. Alguns falam assim: você quer saber? Eu vou abraçar o branco. Não tem mais o que fazer. Já tentei de todo jeito. Vai chegar esse dia, irmãos. Mas a Bíblia diz que isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E aí nós seremos transformados.
num corpo glorioso para habitar para sempre com Jesus. Nós estaremos com esse Deus que é eterno. Mas a Bíblia também diz que Deus, ele é imenso. O que significa? Que ele preenche todo o espaço, inclusive o seu coração. Eu estou morrendo de amores pelo fulano. Eu estou morrendo de amores por tal pessoa. Sabe, essa pessoa está me deixando doente. Irmãos, olha, escuta uma coisa. Você tem um valor. Isso é crise de identidade nossa. Você é amado e amada porque o amor ou a imensidão de Deus, ela preenche o seu coração. Diz que uma dica para quem está à procura do amado ou da amada, dizem que você tem que orar muito. Sabe por quê? Porque essa pessoa deve estar escondida no coração de Deus, a ponto de você ter que orar muito para descobrir o coração de Deus, para achar ela lá dentro. Porque o que fica muito na vitrine, às vezes são promoções. As coisas belas, às vezes estão escondidas. E no mundo espiritual, é assim que funciona. Mas Deus é onipresente, está em todos os lugares. Deus é imutável, Ele não muda. Não tem um dia que Deus está mal, outro dia Deus está bom. A imutabilidade, quero reforçar que não significa imobilidade. Deus vai ao teu encontro, Deus vai ao meu encontro para me socorrer. E nessa dia ao nosso encontro, Ele usa uma criança para falar com a gente. Você escutou? Você fala assim, hoje Deus vai falar através daquela irmã que tem aquela voz aveludada, daquele irmão que dá uma nota que eu não consigo. Eu vou me esgoelar e não vai dar. Aí vem uma criança, canta um hino, tranquilamente o Senhor refrigera a tua alma cansada, a minha alma cansada. Deus não precisa de fenômenos, de estrelas, de popstar. Não, Deus não. Sabe por quê? Porque Deus não é imóvel. Deus não está assim estático assim, ó. Deus, ele se movimenta na necessidade do homem. Aí, a imutabilidade de Deus em sua natureza, em seus atributos, imutabilidade de Deus em seu conselho. Irmão, se Deus falou, vocês não estão me acompanhando. Se Deus falou, e se Deus não falou? E se Deus disse não? A geração que não gosta de ouvir não. Pessoal que fica bravo. Tem um pessoal que fica muito bravo de ouvir não, não tem? Tem adulto que não gosta de ouvir não. Nós não gostamos de ouvir não. Mas quando Deus falar não, é não. Deus é imutável em seu conselho. Deus é onisciente. O que significa onisciente? É que Ele sabe todas as coisas. E esse saber todas as coisas faz parte da natureza de Deus. Não resulta, agora presta atenção por favor, ó. Não resulta de observação ou de processo de raciocínio. Bom, eu vou precisar fazer uma avaliação nos céus para que eu possa conhecê-lo melhor. Deixa eu ver hoje como é que ele está. Bom, hoje ele acordou desse jeito. Vamos ver amanhã como é que vai ser. Isso é casamento. Para Deus não. Deus olha para você e tira um raio-x, nem é raio-x. Eu acho que é aquela ultrassonografia mais completa que existe. Ele conhece a sua alma, a minha alma. E não é por observação, é porque Ele é Deus. Não é por observação. E eu quero só fazer a leitura de um texto aqui para ajudar. Jó 37 e 16. Jó, capítulo 37
e 16. Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito Então Deus conhece, Deus tem conhecimentos e perfeito. Você já viu gente que gosta de julgar os outros? A pessoa tem mania de julgar as outras e ela, fulano de tal, ó, tá vendo? Ó, só pelo jeito, pela cara que eu tô vendo ele, eu já conheço gente com cara assim. Gente que tem cara assim, é assim, assim, assim. Ó, tem uns que falam assim, ó, sou especialista em conhecer. Eu olhei aquela pessoa, você não vai se enganar, ela é desse jeito. Tem gente especialista nisso. Às vezes a pessoa tem dificuldade em conhecer a si mesmo, mas conhece os outros, que é uma maravilha. Só que Deus não é assim. Deus não conhece as pessoas de forma sucessiva. Não. Deus conhece as pessoas. Deus conhece as coisas ou as pessoas de uma vez, em sua totalidade, e não de uma forma fragmentada, uma após a outra. Deus conhece as pessoas de forma completa. Deus não conhece apenas parcialmente, mas plenamente e de forma consciente. E de que forma que é esse consciente? É um conhecimento necessário. Conhecimento que Deus tem de si e de todas as coisas possíveis. Um conhecimento que repousa na consciência da sua onipotência. Conhecimento livre é aquele conhecimento. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, irmãos. O conhecimento livre é aquele que Deus tem de todas as coisas reais, isto é, das coisas que existiram no passado, ó. E aí que é lindo, né? O Edmar fez uma leitura aqui, se vocês prestaram atenção, diz que no livro do profeta Malaquias, Deus tem um memorial. Você sabe o que é um memorial? Memorial é um lugar onde se escreve a história. Deus conhece o seu avô, o modo como ele servia a Deus. Deus conhece o teu pai, o modo como ele servia a Deus. Deus conhece o modo como você serve a Deus. Deus conhece o modo como o teu filho vai servi-lo, o teu neto. Porque o conhecimento de Deus é um conhecimento das coisas que existiram no passado, das coisas que existiam no presente e do que haverá no futuro. É também chamado de conhecimento visiones, ou conhecimento visionário, o conhecimento de vista. Irmãos, Deus olha e conhece a eternidade. Por isso que eu me lembro uma vez de uma irmã na congregação que a gente dirigia, que a avó dela pegava uma garrafinha daquela ali, ó, de água, e ela entrava no quarto meio-dia. Olha aqui, ó, presta atenção. 12 horas. Ela fechava o quarto com a garrafinha de água, ela falava assim: ninguém, eu não atendo ninguém. Eu tenho as minhas 2 horas de oração a partir de agora e eu não atendo ninguém. Só que a avó partiu para estar com o Senhor. E ela falou assim: a minha avó foi embora. E a minha avó era a coluna da nossa família. O que a gente vai fazer sem a minha avó? Porque há pessoas que realmente, às vezes você olha assim, você olha para você e fala assim: nossa, eu estou em pé aqui, ó, como é que eu estou, eu sirvo a Deus. Olha, você é resultado de oração. Você não percebeu isso? Alguém teve que falar de Jesus para mim, que foi o Carlos, né, Carlos? Que teve que falar de Jesus para mim, e o Turrão, ele teve que escrever para mim e colocar lá, e um dia pegar e ler. Ele teve que falar de Jesus para mim, ele teve que orar. Você e eu não estou aqui hoje por meritocracia. E você não está aí por meritocracia. Alguém na sua história orou por você.
ou alguém está orando para que você permaneça em pé. Eu esses dias falei para a Regiane assim, que tem eu não sei se é o grupo, que tem dois grupos. Um grupo chama Grupo Déboras e o grupo dos Baraques. Não sei se vocês já ouviram falar. São intercessores. A nossa igreja, inclusive em outro campo tem. As irmãs são as Déboras e tem o grupo dos irmãos que oram, que são os Baraques. E as Déboras, elas têm um lema: mães de joelhos. Vocês sabem? Filhos de pé. Até eu falei para a Regiane assim, eu não vou mudar esse lema, tá? Eu só estou falando o que eu falei em casa. Eu falei assim, esse lema deveria ser assim: mães de joelhos e filhos de joelhos. Mães de joelhos, para que os filhos estejam de joelhos. Significa que Deus é um Deus de história, é um Deus de presciência, de um conhecimento livre. Como Deus pode conhecer previamente as ações dos homens? Deus decretou todas as coisas, a decretou com as suas causas e condições na exata ordem em que ocorrem. Portanto, sua presciência de coisas contingentes apoia-se em seu decreto. Deus não originou o mal, porque eu sei que alguém aqui pode falar assim, então Deus decretou o mal, mas o conheceu. Nas ações livres do homem. O que é o mal? O que é o mal? O mal é a ausência de Deus. Onde não há Deus. Pastor, mas você acabou de falar que Deus está em todos os lugares, Deus é onipresente. Mas a pergunta que precisa ser respondida é que Deus está em todos os lugares fazendo o quê? Porque onde está o mal, está a ausência da beneficência de Deus. Porque Deus foi recusado. Eu não quero Deus aqui na minha casa. Alguém pode dizer, eu prefiro cuidar da minha vida. Ora, Deus não tem culpa disso. Portanto, a ordem é conhecimento necessário, decreto, presciência. A presciência de Deus é muito mais do que saber o que vai acontecer no futuro. Aí nós já estamos entrando no assunto. Seu uso no Novo Testamento é muito empregado na Septuaginta, que é uma Bíblia da versão dos 70, que inclui sua escolha efetiva, como se processou o conhecimento necessário de Deus nas livres ações dos homens, antes mesmo que ele as decretasse. Aí eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse tempinho. A liberdade humana é uma coisa inteiramente indeterminada, solta no ar. Desculpa. A liberdade humana não é uma coisa inteiramente indeterminada, solta no ar, que pende numa ou noutra direção, mas é determinada por nossas próprias considerações intelectuais e de caráter. Olha aqui. Você decide, não decide? Eu decido, não decido? Então eu vou ser bem sincero, numa linguagem bem popular, abrace o rojão. Eu decidi. Há pessoas que falam, eu não sei por que a pessoa fala assim, ó, sabe de uma coisa? Eu decidi, eu não vou mais para a igreja. Mas meu Deus do céu, você vai para onde? Tá, se você não for para a igreja, o problema vai ser de quem? Não, Deus vai entrar em crise. Meu Deus, não foi mais, olha só, não foi mais para a igreja. A crise vai ser tua, o problema vai ser meu. Alguém brinca, eu conheço uma pessoa que saiu da igreja com 14 anos de idade. Ela voltou com 89 para viver 2 anos e morrer. Desses 14 anos até 89 anos, ela se transformou em mãe de santo e fez um centro. Quantas coisas essa mulher fez para o diabo? Não é brincadeira a salvação. Não trata-se do dente, se o pastor mostrou o dente ou não mostrou, se o pastor tem a cara boa ou não tem, se ele prega eloquente ou não, se ele grita, se ele fala baixo. A questão é se ele é bíblico.
eu vou deixar a igreja e eu vou para o mundo. Ué? Se o mundo tem coisas mais interessantes para te oferecer do que a igreja, uma coisa o mundo tem para te oferecer, que é o inferno. Já está garantido. É o primeiro presente que você vai ganhar. E o abraço não vai ser de Deus. Aí nós pensamos sobre a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é a sua inteligência como manifestada na adaptação de meios e fins. Escuta aqui, ó. Deus sempre busca os melhores fins e os melhores meios possíveis para a consecução dos seus propósitos. Você sabia disso? Ó, eu sei, irmãos. Essa frase talvez alguns não prestaram atenção, mas perderam uma importante informação. Eu sei que há situações na nossa vida que a gente não entende. E que você pergunta assim, por quê? Mas Deus sempre usa os melhores fins e os melhores meios para a consecução dos seus projetos na nossa vida. Como que eu provo isso? Abre Romanos 8 e 28. Romanos capítulo 8 e versículo 28. Pastor, mas só que dói, é humilhante. Eu sofro com isso. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aí antes de eu continuar, quantos aqui amam a Deus? Quantos? Eu amo. Então se você o ama, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Escuta, aí você pode pensar assim, pastor, mas eu fui chamado? Por que você acha que você está aqui? Você sabe por que você está aqui? Alguém poderia responder de forma mal educada para mim, porque eu vim com as minhas pernas. Eu tenho perna? Não, você veio aqui também por elas. Mas você veio aqui hoje, e eu vim aqui hoje, porque Deus nos trouxe. É simples assim. E quando eu for levantado, eu os atrairei a mim. Jesus foi levantado e te atraiu. E essa atração, ela foi tão irresistível. Eu tenho que tomar cuidado com esses termos, né? Eu sei que eu tenho que tomar muito cuidado. Mas essa atração foi tão irresistível que você não teve como falar não. Quando você enxergou, você já estava aqui na frente, aqui ó. Eu quero. Eu quero. Você já viu pregações que você está assim, de repente a pessoa vem. Uma vez alguém falou para mim assim, pastor, eu queria tanto voltar, por que não fez o apelo? Mas você já deve ter visto no meio da pregação, ou durante a pregação, alguém levantar e vir aqui à frente e falar, não aguento mais, estou entregando hoje a minha, estou voltando. Porque, escuta aqui ó, essa palavra era usada e a gente tinha medo, mas é verdade. Uma vida longe de Deus é uma vida desgraçada, né? Desprovida da graça. E o vazio vai se tornando cada vez maior. Porque assim, a pessoa, ó, quando ela sai da igreja e ela abandona a Deus, ela vai tentando, ela fala assim, agora eu sou livre, pai. Primeira coisa que ela faz, ela muda a rede social. Exclui alguns irmãos, e para não ver, né, as artes. Ou alguns até faz questão de mostrar mesmo, começa a postar nos status, copo de cerveja e não sei o que, e começa a postar a música dos cantores universitários aí, sertanejo universitário, e não sei o que, já começa não sei o que, já vai à academia, vai e faz, você fala assim, rapaz, essa pessoa está muito bem, daqui a pouco, eu sei, eu sou pastor, quantos anos? Aí daqui a pouco começa a postar foto, que o dia não está muito bom, aí aparece na igreja, posta uma foto assim, cultuando, você fala assim, já começou a ficha a cair, o capeta já começou a espetar. Não é, sabe o que é? A graça de Deus alcançou.
cansa, porque pecado cansa. Pecar cansa. Pecar cansa. A B. Smith disse o seguinte para a gente encerrar. Ele define a sabedoria de Deus como seu atributo através do qual ele produz os melhores resultados possíveis com os melhores meios possíveis. Uma definição ainda melhor há de incluir a glorificação de Deus. Sabedoria é a perfeição de Deus pela qual ele aplica o seu conhecimento à consecução dos seus fins com um modo que o glorifica o máximo. Colossenses 1:16, e a gente encerra com esse texto. Colossenses 1:16. Como que eu consigo fechar isso aqui para falar sobre essa sabedoria de Deus? Porque nele foram criadas todas as coisas. Escuta, você não é coisa, tá? Mas a tradução talvez tenha alguma dificuldade em nos incluir aqui. Mas entenda que nisso tudo você foi criado. Você foi criado por Deus. Que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos. Hoje eu falei no vídeo lá ontem, né, no vídeo, eu falei assim, ó, que por mais que exista um homem soberano ou uma mulher soberana, a Bíblia diz que Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Baixa a bola qualquer rei que existe, baixa a bola qualquer senhor que existe, porque se levanta o Senhor que criou o trono, dominações, principados, ó, Efésios caindo por terra, ó, os principados e as potestades, principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele. E para quem que você foi criado? Não, tem que responder mais forte isso aí. Para quem que você foi criado? Para Deus. Então você é de quem? De Deus. Pastor, mas desse jeito que eu sou de vez em quando, o senhor não está sabendo, mas eu sou bravo, hein? Você está em um processo de transformação, e eu também. E até lá, alguns se submetem mais rápido, são transformados mais rápido. Mas quando tiver tudo certinho, tudo em dia, tudo prontinho, aí a gente vai embora. Mas nem por isso você vai ficar falando, então vou dar uma atrasada um pouco, para demorar um pouquinho mais. Sabe por quê? Porque também tem um outro ponto. Ele pode voltar a qualquer momento e te pegar assim. Encerro com uma pergunta. Se o arrebatamento fosse agora, não responde, hein? Não responde. Se o arrebatamento fosse agora, você iria? Vamos ficar em pé? Vai embora com essa pergunta. Responda para si mesmo.